Ave Maris stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, Felix soli porta. Sum et siludave Gabrielis ore, funda nos in pace, mutant seve lumen. Solve vinclareis, profer lumen setsis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se matrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites sedus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Livre-Arbítrio, por São Tomás de Aquino, editora Edpro. Tradução de Paulo Fontanan e Bernardo Veiga, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível por uma mínima quantia que seja, por Pix, Apoia-se, Vaquinha. Assim como também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão todos no descritivo. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, gerem engajamento. Isso também faz diferença. Auxilia na propagação desse conhecimento, ampliando também o meu trabalho consequentemente. A todos, muito obrigada pela presença. Uma boa escuta. Questiões disputate de veritate. Questão 24, artigo 9º. Pergunta-se se o livre-arbítrio do homem no estado da vida presente pode ser confirmado no bem. E parece que não. Argumentos. Com efeito, o princípio nas coisas apetecíveis é o fim, como diz o filósofo no livro 7º da Ética, assim como os princípios nas coisas especulativas são as definições. Ora, nas coisas especulativas, o intelecto não se confirma na verdade, tomando a certeza da ciência, a não ser que se faça a resolução às primeiras definições. Logo, nem o livre-arbítrio pode ser confirmado no bem, a não ser depois de atingir o fim último. Ora, isso não ocorre no estado da vida presente. Logo, o livre-arbítrio no estado da vida presente não pode ser confirmado no bem.
Além do mais, a natureza humana não é melhor do que a angélica. Ora, antes do estado de glória, não foi conferida a confirmação do livre-arbítrio no anjo. Logo, nem deve ser conferida aos homens. Além do mais, o movimento não se aquieta, a não ser no fim. Ora, o livre-arbítrio não atinge seu fim quando está no estado da vida presente. Logo, nem aquieta sua mutabilidade pela qual pode inclinar-se ao bem e ao mal. Além do mais, enquanto algo é imperfeito, pode falhar. Ora, a imperfeição não é removida dos homens enquanto estão no estado da vida presente. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, como se diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Logo, enquanto o homem estiver no estado da vida presente, pode falhar pelo pecado. Além do mais, enquanto alguém está em estado de merecer, não se deve subtrair o que aumenta o mérito. Ora, poder pecar aperfeiçoa para o mérito. Por isso, no louvor do varão justo se diz em Eclesiástico, capítulo 31, versículo 10, quem podia pecar e não pecou, fazer o mal e não o fez? Quem podia pecar e não pecou, fazer o mal e não o fez? Logo, enquanto o homem está no estado da vida presente, no que pode merecer, seu livre-arbítrio não deve ser confirmado no bem. Além do mais, assim como o defeito do livre-arbítrio é pecado, assim o defeito do corpo é a corrupção. Ora, o corpo do homem não se faz incorruptível no estado da vida presente. Logo, nem o livre-arbítrio do homem no estado da vida presente pode ser confirmado no bem. Ao contrário, é que a bem-aventurada Virgem, no estado da vida presente, foi confirmada no bem, pois nela, como se diz Agostinho, quando se trata de pecado, não se deve fazer menção. Além do mais, os apóstolos foram confirmados no bem pelo advento do Espírito Santo, como parece pelo que se diz no Salmo 74, versículo 4, eu mesmo firmei suas colunas, o qual a glosa atribui aos apóstolos. Respondo dizendo que alguém pode ser confirmado no bem de dois modos. De um modo absolutamente assim, a saber que tenha em si o princípio suficiente de sua firmeza, de maneira que não possa pecar de nenhum modo. E assim os bem-aventurados são confirmados no bem pela razão dita no artigo precedente. De outro modo, diz-se que alguns estão confirmados no bem porque se lhes é dado o dom da graça, pelo qual são inclinados ao bem, e que não podem se separar facilmente do bem. Porém, não por isso retraem-se do mal, de modo que não possam pecar, a não ser custodiando a divina providência. Assim como se diz da imortalidade de Adão, que é posto como imortal, não porque algo extrínseco possa lhe proteger totalmente de tudo exterior que lhe seja mortífero, como da incisão da espada e de outras coisas semelhantes, em relação às quais, porém, é conservado sim pela divina providência. E deste modo, alguns no estado da vida presente podem ser confirmados no bem e não no primeiro modo, o que fica claro. Com efeito, alguém não pode tornar-se totalmente impecável a não ser que se retire toda a origem do pecado. Ora, a origem do pecado é ou pelo erro da razão, que é capaz de falhar no particular acerca do fim do bem e acerca das coisas úteis, que apetece naturalmente no universal, ou porque o juízo da razão é interceptado por alguma paixão de potências inferiores. Contudo, ainda que se possa conceder a alguém no estado da vida presente que a razão não erre, de modo algum acerca do fim do bem e acerca das coisas úteis no particular, pelo dom da sabedoria e do conselho. Todavia, isso não pode interceptar o juízo da razão, pois excede o estado da vida presente, por duas razões. A primeira e principal, porque é impossível que a razão esteja sempre em ato de reta contemplação no estado da vida presente, de tal modo que todas as ações da razão estejam voltadas para Deus, o que é impossível. Segundo,
Porque no estado da vida presente, não acontece que as potências inferiores subjazam a razão, de modo que o ato da razão nunca seja impedido por elas, a não ser no Senhor Jesus Cristo, que viveu simultaneamente o estado da vida presente e o da beatitude. Contudo, o homem pode estar unido ao bem desta vida pela graça, de modo que não possa pecar, a não ser muito dificilmente, porque as potências inferiores são refreadas pelas virtudes infusas, e a vontade se inclina mais fortemente para Deus, e a razão se aperfeiçoa na contemplação da verdade divina, cuja continuação, que provém do fervor do amor, afasta o homem do pecado. Mas tudo o que lhe falta para a confirmação se completa pela custódia da divina providência naqueles que são ditos confirmados, a saber, que todas as vezes que se apresenta a ocasião de pecado, a mente deles é incitada por inspiração divina para resistir. Respostas aos argumentos. Respondo dizendo que o afeto atinge o fim, não só quando possui perfeitamente o fim, mas também quando, de algum modo, o deseja intensamente. E então, alguém, de algum modo, pode ser confirmado no bem no estado da vida presente. Respondo dizendo que os dons da graça não seguem por necessidade a ordem da natureza. E por isso, ainda que a natureza humana não seja mais digna do que a angélica, porém, a graça concedida a algum homem é maior do que a de algum anjo, como a da bem-aventurada Virgem, e também de Cristo homem. Ora, a confirmação no bem convinha à bem-aventurada Virgem, porque era mãe da divina sabedoria, pelo que nada de impuro nela se introduz, como se diz em Sabedoria, capítulo 7, versículo 25. De modo semelhante também, convinha aos apóstolos, porque eram como o fundamento e a base de todo o edifício eclesiástico. Por isso era necessário que fossem firmes. Respondo, dizendo ao terceiro, tal como foi dito ao primeiro. Respondo, dizendo que, por aquela razão, pode-se concluir que não existe ninguém no estado da vida presente que esteja totalmente confirmado, como nem totalmente perfeito. Mas pode-se dizer que alguém está de algum modo confirmado, como também perfeito. Respondo, dizendo que poder pecar não se refere ao mérito, mas à manifestação de mérito, enquanto mostra que a boa obra é voluntária e, por isso, põe-se entre os louvores do varão justo, porque o louvor é manifestação da virtude. Respondo dizendo que a corrupção do corpo se refere materialmente ao mérito, na medida em que alguém usa dela de modo paciente, e por isso a graça não a remove do homem, que existe no estado de merecer. Resposta ao contrário. Em relação aos outros argumentos contrários, é clara a solução pelo dito.